Prezados alunos, vamos a partir da aula de hoje entrar numa nova área dentro da disciplina Biologia Geral, cujo objetivo maior será o estudo da diversidade de seres vivos. Esse grande bloco da disciplina terá duração de 3 semanas. Na aula de hoje, nós vamos iniciar esse assunto tratando do histórico da classificação biológica. Eu sou Sônia Lopes, do Instituto de Biociências da USP, e estarei com vocês nas próximas 3 aulas também. Então vamos lá, vamos começar a analisar esse histórico da classificação biológica. Primeiramente, por que falar dele no início de um bloco sobre diversidade biológica? Primeiro, é muito importante a gente conhecer o passado, porque ele nos habilita, nos qualifica a entender o presente. Nós vamos perceber que a evolução do conhecimento foi muito grande e que a ciência é dinâmica. E esse dinamismo da ciência não é uma coisa só do passado, é uma coisa do presente, de modo que conhecer o passado nos habilita a entender o presente e também nos prepara para entender o futuro. O conhecimento é dinâmico, a ciência é dinâmica e o que nós sabemos hoje certamente vai mudar no futuro, porque os conhecimentos mudam a cada dia, os estudos continuam, a ciência está ocorrendo hoje, ela não é uma coisa do passado. Mas nós vamos procurar percorrer esse histórico de uma maneira bastante sucinta, escolhendo alguns dos episódios que foram mais relevantes nesse estudo. Nós vamos fazer isso a passos largos. Então vamos lá. Primeiramente, vamos começar essa nossa caminhada analisando as primeiras classificações que surgiram lá na Antiguidade, com Aristóteles, no século IV a.C. Quando a gente pensa no Aristóteles, nós temos que pensar na realidade em que ele vivia. Naquela época, o que Aristóteles tinha à sua disposição? Ele tinha aquele universo que era possível de ser visto a olho nu. Não existiam microscópios naquela época. Então, entender o mundo numa dicotomia básica em que se poderia identificar 2 grandes agrupamentos de organismos. Aqueles que são fixos ao substrato, fazem seu próprio alimento, que seriam as plantas. E os outros que são os animais, aqueles organismos que se deslocam no meio em busca do seu próprio alimento. Então, essa dicotomia planta e animal nasceu já na era de Aristóteles, na Antiguidade, e essa dicotomia, ela permaneceu por muito e muito tempo na história da classificação biológica. Aristóteles também estabelecia uma escala da natureza, e ele usava como representação uma escada, que está aqui mostrada. Ele iniciava a sua representação do mundo a partir da matéria inanimada, em que os primeiros organismos seriam as plantas inferiores, depois as plantas superiores, e depois nós teríamos os animais. E nessa escada nós vamos ter representado um aumento crescente de complexidade corporal, e ele colocava o homem, ou a espécie humana, no ápice da escada, como sendo o máximo do desenvolvimento ou da complexidade corpórea. Então, essa visão em escada, em que há um aumento aí crescente de complexidade com o homem no topo, também foi uma visão de mundo que permaneceu por muitos e muitos anos. Muito bem, vamos dar agora um enorme passo. Nós vamos sair da Antiguidade, passando para a Idade Moderna, considerando alguns episódios que foram importantes para o estudo da diversidade biológica. Um deles foi a questão da Revolução Industrial e Científica, que trouxe valorização das experimentações, e isso motivou o desenvolvimento de vários instrumentos de laboratório, dentre eles o microscópio, que para nós interessa na abordagem que nós vamos dar aqui. Com isso, tem início o estudo do mundo invisível, aquele mundo invisível ao olho nu e que agora se faz descoberto. Então, o estudo das células, micro-organismos, esse estudo começa a avançar muito, trazendo um conhecimento novo. Então, aqueles organismos que não se conheciam começam a ser conhecidos, e a partir do paradigma do que é uma planta e do que é animal, à medida que eles são conhecidos, são encaixados, ora como planta, ora como animal. Isso foi trazendo mudanças aí na maneira da gente interpretar a classificação,
E na Idade Moderna, uma coisa que nós devemos pensar também é que tipo de pensamento era vigente na época. Desde a antiguidade até essa época moderna, o pensamento que fundamentava as classificações nesses dois grupos de animais e plantas é um pensamento tipológico e fixista, ou seja, não se aceita evolução, nem se fala em evolução, não se aceita esse processo, as espécies são criadas por uma divindade e assim permanecem, não mudam ao longo do tempo. Esse pensamento fixista demorou bastante para ser modificado. Na época, o principal taxonomista, o taxonomista mais conhecido, era Linneu. O Linneu era fixista, e ele era fixista e bastante religioso, e ele entendia a classificação como uma forma de entender e compreender a grandeza da criação divina. Ele teve um trabalho absolutamente fenomenal, ele catalogou muitas das espécies de seres vivos da época. A sua primeira obra, mais famosa, o Systema Naturae, lançada pela primeira vez em 1735, mas que teve várias outras edições, e essa obra é importante até os dias de hoje. Ele manteve na sua classificação a dicotomia entre os reinos animal e vegetal, sempre com essa visão fixista. E ele trouxe inovações bastante importantes para a classificação biológica. Uma delas é a hierarquização da organização dos seres vivos. Ele considerava a espécie como a unidade de classificação, o que é feito até hoje. Depois, grupos de espécies semelhantes em gêneros, gêneros reunidos em ordem, ordens reunidos em classes e classes reunidas em reinos. Essa visão é até hoje mantida, porém com outras interpretações, procurando dar a ela uma visão evolutiva, coisa que não era o que acontecia naquele momento. Além disso, ele trouxe importantes contribuições, como o abandono do uso de nomes longos e descritivos para denominar os seres vivos. Ele passou a usar o método binomial, foi estabelecido por ele, para dar o nome científico das espécies, o que é feito até hoje. Por exemplo, foi ele que usou pela primeira vez Homo sapiens para a espécie humana, em que nós temos Homo, o nome do gênero, Homo sapiens, o nome da espécie. Dando um passo ainda maior, vamos partir agora para a Idade Contemporânea e ver o que de importante aconteceu nesse período. Nós passamos de uma época em que o fixismo era uma corrente mais forte e agora inicia-se mais fortemente a questão da evolução, as discussões a respeito de evolução. Tornam-se conhecidas as teorias de evolução de Lamarck, Darwin e Wallace, mudando os paradigmas vigentes. O mundo deixa de ser constante e estático, portanto, a partir de então, a gente tem um mundo entendido como um mundo dinâmico. Então, as coisas mudam, os organismos mudam ao longo do tempo, ou seja, evoluem. Então, a partir daqui, nós vamos ter mudanças na maneira de se interpretar as relações entre os seres vivos, o que refletiu na forma da sua classificação. Darwin é um marco para a gente em termos de história da classificação, e ele dizia que todos os descendentes, todos os organismos descendem de um ancestral comum. E isso ele já deixava registrado nos seus cadernos de anotações muito antes de lançar o livro, que é considerado um marco hoje na biologia, que é o livro A Origem da Vida, lançado em 1859. Em 1837, Darwin já esboçou a sua metáfora predileta, tentando mostrar que os seres vivos representados aqui nos pontos dessa árvore, eles todos estão ligados e partindo de um ancestral comum. Então ele quis já, na sua elaboração da teoria, mostrar que todos estão ligados por uma ancestralidade comum e que esses organismos, então, se ramificam ou se diversificam a partir de um ancestral comum. Essa ideia da árvore é a ideia que começa a permear o meio acadêmico e várias propostas surgem utilizando a metáfora da árvore da vida.
A dicotomia do sistema de dois reinos, como eu disse, que surgiu lá com Aristóteles, permanece e continuou ainda por muitos outros anos. Então, nessa dicotomia, nós temos claramente planta e animal, e dentro das plantas eram consideradas, por exemplo, as bactérias. E por que motivo bactéria é considerado planta? Na visão da época, planta eram aqueles organismos que faziam fotossíntese ou fazem fotossíntese, vivem fixo ao substrato e possuem parede celular. E as bactérias, elas podem não fazer fotossíntese, mas elas possuem parede celular. Outros organismos que eram considerados plantas são os fungos. Então vejam, os fungos não fazem fotossíntese, mas eles possuem parede celular. Então, considerando esses argumentos, ou seja, essas características que definiam plantas, os fungos foram considerados plantas. Dentre os animais, por exemplo, quem eram considerados os animais? Organismos unicelulares como amebas, que não fazem fotossíntese, deslocam-se no meio e englobam o alimento do meio. Quer dizer, são organismos com base nesse paradigma considerados animais. No entanto, o conhecimento desse mundo microscópico, ele trouxe muitas perguntas. Dentre essas perguntas, o que fazer com organismos unicelulares como euglenas? As euglenas que estão aqui representadas, elas são formas que possuem flagelo, portanto se locomovem, e por outro lado, possuem cloroplastos e fazem fotossíntese. Ora, um organismo que se locomove é considerado um animal, segundo esse critério. Um organismo que faz fotossíntese é considerado uma planta, segundo esse critério. O que fazer com um organismo como esse? E não foi só como esse, com muitos outros organismos, esses questionamentos começam a surgir. E aí vem uma proposta ou várias propostas para outros reinos de seres vivos. Eu vou comentar algumas delas. Uma delas é a do Owen. O Richard Owen, ele foi um opositor ferrenho de Darwin e ele começou a entender a diversidade biológica e tentar resolver os problemas desses organismos que não cabiam bem como plantas nem como animais e criou um terceiro reino. O reino que ele cria é o reino protozoa. Vocês já devem ter ouvido falar em protozoários. Então, vem daí a origem de protozoa. Seriam aqueles organismos que não se encaixam nem como plantas, nem como animais, porém, na visão do Owen, eram considerados protozoários organismos que hoje a gente sabe que não são popularmente chamados de protozoários, como é o caso das esponjas, que a gente sabe que são animais. Então, ele dizia que as duas grandes divisões de organismos, chamadas plantas e animais, são membros especializados, mas que existem numerosos organismos, a maioria deles de pequeno tamanho, que têm formas com núcleo, células com núcleo, mas que não se encaixam nessa definição. Ele cria para eles, então, o reino protozoa. Além do Owen, outros cientistas começam a tentar dar novas interpretações à diversidade biológica e, dentre eles, um pesquisador de muito impacto na época foi o Haeckel. O Haeckel era um defensor de Darwin ferrenho, ele defendia as ideias de Darwin, era um adepto das ideias de Darwin, tanto é que as suas representações de classificação dos seres vivos seguiam exatamente a metáfora do Darwin, da árvore. Então, nas propostas de classificação que ele fez, ele usa uma árvore para representar. E ele lança, então, um terceiro reino, que seria o reino protista, em 1866. E dentro de protista, ele inclui as bactérias, que são organismos que não possuem núcleo, e inclui esponjas também aqui no meio. Nesse terceiro reino protista, ele mantém planta e animal, estabelece protista, mas em 1984 e 1904, ele restringe o termo protista apenas para unicelulares eucariontes e mantém dentro deles monera. Monera, que são as bactérias. O que acontece?
Desse período até a proposta de Whittaker, muita coisa aconteceu, mas um evento importante em termos tecnológicos merece destaque. É o desenvolvimento do microscópio eletrônico de transmissão e o de varredura. Com o surgimento desses microscópios, o detalhamento das células começa a ser maior, o conhecimento das estruturas ou das chamadas ultraestruturas celulares começam a avançar e o estudo do universo vivo ganha uma outra figura. A partir do desenvolvimento de microscópio eletrônico, surge, por exemplo, os termos célula procariótica e eucariótica, para definir aqueles organismos que eram simplesmente chamados de organismos com núcleo e sem núcleo. Então, a partir daí, se entende que esses organismos que não possuem núcleo, ou seja, os organismos procariontes, poderiam compor um reino à parte. Várias propostas surgiram de um quarto reino, em que a gente teria Monera como um reino, resgata-se o Monera lá do Haeckel como um reino, tirando de dentro de protista, mas eu vou comentar a proposta do Whittaker, que foi uma proposta feita em 69, e essa proposta perdurou por muitos anos. Então, nessa proposta, o Whittaker mantém um reino Monera, ele estabelece 5 reinos, ele mantém um reino Monera que já havia sido reconhecido anteriormente e resgata o termo protista do Haeckel, colocando dentro de protista os organismos unicelulares eucariontes apenas, mantém a tradicional organização de planta e animal e ele estabelece um 5º reino que não havia sido ainda cogitado, que é o reino dos fungos. Então, a partir daí, a partir do trabalho de Whittaker, esse sistema de 5 reinos foi bastante bem aceito por muitos anos e ele entendia, portanto, que os organismos procariontes estariam na base da evolução. Nós teríamos aqui os protistas, que são os organismos unicelulares eucariontes, e nós teríamos 3 grandes linhas de organismos multicelulares, cuja especialização estaria no modo de alimentação. Nós teríamos a linhagem fotossintética das plantas, nós teríamos a linhagem de absorção de nutrientes do meio dos fungos e nós teríamos o mecanismo de ingestão de alimento dos animais. Então, essa perspectiva permaneceu por muito tempo. Eu vou destacar aqui alguns organismos cuja classificação ela foi bastante conturbada e vocês vão poder ver isso na literatura, por isso que eu estou mencionando, e são organismos mais conhecidos de todos. Nós vamos colocar aqui a posição das algas vermelhas, das algas verdes e das algas pardas, que nessa concepção são organismos considerados como plantas. Por quê? São organismos multicelulares fotossintetizantes, embora existam formas unicelulares como representantes nesses grupos. Muito bem, o que aconteceu de importante daqui para frente, pensando na história da classificação? O que aconteceu foi o desenvolvimento de uma área muito grande da biologia, que hoje é uma área de grande expressão, que é a biologia molecular. Então, a partir de 1970, tem o início do uso de moléculas no estudo das relações evolutivas entre os seres vivos. E que moléculas são essas? As moléculas que são consideradas são aquelas presentes em todos os seres vivos, o que permite comparação. Então, quanto mais proximamente os organismos estão, mais semelhantes são suas moléculas. E as principais moléculas em estudo, DNA, RNA e proteínas. Então, várias propostas de classificações começam a surgir a partir daqui. Nós vamos comentar duas das mais importantes. Uma delas, a da Lynn Margulis, que em 1970, ela usa dados tanto ultraestruturais, que significa dado ultraestrutural, derivado de microscopia eletrônica, como também dados moleculares. E ela se apoia para propor a sua proposta aí de classificação na endossimbiose. Então, ela propõe que a endossimbiose seja fundamental na evolução dos seres vivos, e isso deveria, de alguma forma, estar refletida na árvore da vida. Com isso, ela considera, e isso é bem aceito até hoje, a endossimbiose na evolução da célula eucariótica é considerada
bastante bem aceita na comunidade científica, e nós vamos falar sobre endossimbiose várias vezes aqui na nossa disciplina. E o que vem a ser isso, não é? Quando a gente parte de um ancestral procarionte, provavelmente um organismo, um procarionte ancestral, o que se supõe, e isso está bem documentado com várias evidências que suportam essa hipótese, nós vamos ter, esse procarionte ancestral teria passado a apresentar dobramentos de membrana, dando origem a núcleo e organelas membranosas, e em determinado momento nós temos uma simbiose mutualística com bactérias que já faziam a respiração. São bactérias aeróbias, e essas bactérias foram fagocitadas e mantidas no citoplasma dessa célula e deram origem à mitocôndria. Teria derivado aqui uma linhagem heterótrofa, toda ela possuindo, portanto, esse metabolismo por respiração celular. Mais tarde na evolução, o que essa hipótese propõe é que um organismo, um eucarionte já mitocondriado, teria estabelecido uma segunda endossimbiose primária com cianobactérias. Essas cianobactérias já faziam fotossíntese, portanto, elas foram incorporadas, dando origem aos atuais cloroplastos. Então, nós teríamos uma linhagem heterótrofa, que nunca teve cloroplasto, e uma linhagem autótrofa derivada desse evento de endossimbiose primária. Essa ideia da endossimbiose é tão importante no esquema da Margulis que ela coloca na sua figura, que é essa figura aqui que vocês estão vendo, ela coloca uma célula eucariótica bem central na figura, procurando representar aí esse processo de endossimbiose que para ela era fundamental. Então, nós vamos ter, a Margulis considera os 5 reinos do Whittaker, porém com modificações. Que modificações são essas? Ela mantém Monera, mas entende que os procariontes estão divididos em 2 agrupamentos, o agrupamento de eubactéria e o agrupamento de arqueobactéria. E ela entende que de arqueobactéria, olha aqui essa setinha, teria derivado o genoma do eucarionte ancestral. Então, o genoma do eucarionte ancestral teria vindo daqui. Depois, a endossimbiose com uma bactéria, aqui desse grande grupo eubactéria, teria dado origem às mitocôndrias, e ela propõe uma outra simbiose que isso não é aceito, que é uma simbiose com bactéria espiroqueta, dando origem a flagelo. Essa hipótese foi contestada e ela não é aceita, mas de mitocôndria e cloroplasto, sim. Então, nós vamos ter que esse ancestral teria diversificado nos demais grupos de eucariontes. E os grupos de eucariontes que ela considera são protoquitista, é um termo que ela resgata lá de um outro pesquisador anterior, a Haeckel, e dentro de protoquitista, ela coloca os organismos unicelulares eucariontes e também os multicelulares que não possuem tecidos. Dentro desses organismos, chamados protoqutistas, ela coloca as algas verdes, as pardas e as vermelhas. Então, vejam que na proposta do Whittaker, esses 3 grupos estão dentro de plantas. Na proposta de Margulis, esses 3 grupos estão dentro de protoquitista. Ela mantém planta, mantém animal e mantém fungo, como havia feito o Whittaker. Essa proposta da Margulis também perdurou por muitos anos, mas paralelamente a ela, já existia em discussão uma outra proposta dos 3 domínios de Wese. Wese era um entomólogo alemão e ele estudava, era um pesquisador de ponta na área de biologia molecular, foi um dos pioneiros nos estudos de biologia molecular e ele iniciou seus trabalhos fazendo comparação com RNA ribossômico. Por quê? Porque todo ser vivo possui RNA ribossômico, portanto é uma boa molécula de comparação. E ele, ao fazer esse estudo, ele verificou que dentre os procariontes, nós vamos ter grupos tão distintos que não dá para manter dentro de um agrupamento chamado Monera. Então, dentro de procariontes, nós vamos ter 2 grupos distintos, que ele chamou de bactéria e arqueia. E ele verificou que todos os eucárias são semelhantes entre si. Isso significa que todos os eucariontes poderiam compor um grande domínio. Então, ele estabelece 3 grandes domínios. Esses 3 grandes domínios, domínio uma categoria superior a reino,
nós vamos ter o domínio bactéria e o domínio arqueia, que são domínios, portanto, que reúne todos os procariontes, e todos os eucariontes reunidos no domínio eucária. Então vejam que dessa interpretação, o sistema de 5 reinos, ele como que deixa de ter uma sustentação, ele está absolutamente em desuso hoje, o sistema de 3 domínios, ele está ganhando força, e nós vamos ter com isso que o reino Monera, ele deixa de existir, não tem como manter todos os procariontes dentro de um único reino, considerando que pertencem a categorias ainda maiores que são os domínios. Então, eles estariam no domínio arqueia ou no domínio bactéria, que são domínios distintos. E nos eucária, toda a diversificação de eucária está sendo revista, e com isso, protista ou protoquitista ou qualquer outra forma, ou qualquer outro reino que tentando agrupar esses organismos, acaba também deixando de existir. Nós podemos hoje em dia usar os termos Monera e protista como nomes populares, vulgares, coletivos, sem valor de táxon. Então nós vamos ter a classificação aí dos 3 domínios com base em várias propriedades que envolvem propriedades estruturais, propriedades ligadas à biologia molecular. E dentre os eucárias, o que nós temos, que é a árvore que vai nos acompanhar aqui no curso, é essa diversificação enorme, em que some a palavra protista e surgem vários agrupamentos, vários grandes grupos que nós vamos percorrer nesse bloco aí de diversidade biológica. Então, essa árvore rompe com aquele paradigma que nós vimos, ou de 2 reinos, ou de 3 reinos, ou de 5 reinos. Simplesmente nós temos uma variedade enorme de grupos que não compõem reinos com a visão clássica que nós já tínhamos. Então é isso, essa história contada de uma forma breve. A gente vai explorar essa árvore da vida ao longo das demais aulas. Então, bons estudos para vocês e obrigada.